Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez no Baixada Sem Filtro, hoje com mais um convidado especial, com toda a nossa curiosidade aqui, para conhecer o nosso amigo Bruno. O Bruno tem 31 anos e foi o máximo que eu quis saber de você antes da gente entrar no ar, porque hoje eu quero usar da minha curiosidade. Fizeram muita propaganda sua e é isso aí. Hoje, na data de hoje, quando eu for postar isso no YouTube, eu vou colocar a data lá pra galera saber. Hoje a gente teve um acontecimento muito especial e vale a pena a gente ressaltar, essa é a palavra. Que teve um sequestro da menininha na madrugada de hoje, né? A Maria Eduarda, não é isso? Isso. O nome. E teve um acontecimento assim que foi diferente de todas as outras vezes que aconteceu. Não teve muitas, mas foi diferente. Que a população se mobilizou muito rápido. A população demora pra entender que é uma coisa real e tal, mas dessa vez a galera caiu dentro, compartilhou, cada um usou do seu recurso. João, com o comércio dele, era onde o braço dele alcançava, ficou ali com todo apoio, e foi muito gratificante. Na metade da tarde, conseguir encontrar a menina, né, com a ajuda da Polícia Civil, com reportagem de vários veículos aqui, se prontificaram, entraram ao vivo, cada um no seu recurso, e foi até encontrar. Não foi aquela coisa assim, vamos lá, e aí deixa pra no outro dia noticiar que achou, não. A população ficou em cima até encontrar, e encontramos, né? Sim, abriu uma ressalta, né? A Patrícia da Rede Record. Da Record. Até quando ela foi embora, que saiu do horário dela, ela tava ali no WhatsApp fazendo contato. Exatamente. E até com os próprios colegas de outras emissoras, ela tava ali com o conhecimento dela, né? Com o dialeto entre eles ali, com a forma de se comunicar. Ela estava ajudando a se comunicar com o resto do pessoal. E foi legal. Eu achei até interessante. Eu nunca tinha participado de um acontecimento desse, onde tem vários repórteres de várias emissoras e todo mundo ali se ajudando, né? O repórter que chegou depois foi no outro repórter que já estava antes e coletou as informações, entendeu? Então o pessoal se ajudando, a gente vê a imprensa funcionando mesmo como tem que ser, não da forma que a gente vê sendo massacrada por aí, né? Então... E o resultado é magnífico, né? O resultado é que a menina apareceu viva, né? Viva. Que nesses casos, infelizmente, na maioria 17 horas depois, aparecer viva. A imprensa pressionando, a Polícia Civil trabalhando, o militar também. Então foi muito gratificante. A gente já chorou muito hoje. E ainda bem que o último choro foi de alegria. De alegria e satisfação, né? A recompensa de ter ela ali e tal, e ver a família feliz. Sim. E não deixaram de acreditar. E muito interessante. E é um acontecimento da Baixada, aconteceu, e a gente vê a mudança, né? O povo, há tempo atrás, não tinha o veículo que a gente tem hoje, internet, a informação, celular na mão. Abraçar a causa, né? Saber que é agente modificador. É legal demais ver isso acontecer. Então não dava pra gente deixar passar. E só lembrando mais uma vez que hoje o programa vai ao ar. Você que tá assistindo, que tá nos ouvindo, a gente tá gravando no dia 10, hoje é dia 10, dia 9, né? Dia 9. Que aqui já virou de meia-noite já. Então a gente tá gravando no dia 9, que foi o dia do acontecimento, foi o dia que encontrou a menina, mas vocês vão estar assistindo num futuro bem próximo. Bom, então já falamos, fizemos nossa ressalva, já se emocionamos, João daqui a pouco tá chorando de novo. Mas é isso aí. Bom, João, eu vou passar a bola para você e depois você convide o nosso especial. Sim. Então, a ressalta que eu deixo é o seguinte: Bruno, 31 anos, tá? Te vi de cabelo curto, cabelo grande, cabelo curto, cabelo grande. É o cara da metamorfose. É o processo, né? Dos 31, é isso? É isso aí. Então, Bruno, quem é o Bruno? O cara que sempre quis ter cabelo grande. Atualmente, essa é uma pergunta que eu me faço há bastante tempo. Quem sou eu? E atualmente eu estava até falando com o Romulo ali que eu me vejo entre três áreas, assim. Eu me vejo num meio científico, artístico e religioso. Eu me vejo sempre entre esses três pontos aí. E acabou que no meio disso tudo eu achei a música. A música, o som, na verdade, ela pode ser um elemento científico, artístico, religioso.
E eu vivi nessas 3 esferas ao longo da minha vida. Na parte científica, eu sou professor de física desde 16 anos de idade, mas esse 16 anos de idade é tipo o Romário. O Romário fez 1000 gols. Mas, pô, ele tá contando lá com o golzinho que ele fez no joguinho. Então, com 16 anos de idade, eu já tava na frente de uma sala de aula, dando aula pros meus próprios colegas de turma, e dali eu não parei. O próprio lugar que eu estudava me colocou para ser monitor e tudo mais, que foi no final do ano de 2005, quando eu fiz o 3º ano do 2º grau. E o engraçado foi que até o 2º ano do 2º grau, se você me perguntar, eu não sei o que aconteceu na escola. Tipo assim, eu tinha uma obrigação lá de não repetir, porque eles sabiam que iam ter concessões lá com a minha mãe lá e tudo mais, mas eu ia. Eu lembro que chegou um momento, assim, em 6ª, 7ª série, que eu fiquei assim, pô, a escola é um lugar que eu tenho que ir. É melhor eu ir, tô seguindo o fluxo. É melhor eu ir pra não dar merda aí com ninguém. Mas quando chegou no final do 2º ano, uma tia minha, tia Aline, mora aqui no Vona, neta do seu João, ela me botou uma pilha que eu caí. Eu abracei o papo dela, ela falou, cara, você vai fazer o 3º ano que vem, você vai ter que estudar, vai ter que entrar num pré-vestibular, fazer faculdade, senão você vai ser um fudido. Na verdade, você já é um fudido, mas você só vai, se você não fizer isso, você vai pular de bungee jump na parada. E eu caí nesse papo. É a tia do choque, né? Isso, essa tia, eu falei com ela hoje, ela foi a pessoa que me ensinou a ler. Ela foi uma pessoa muito importante pra minha educação, entendeu? E eu caí no papo dela. E aí, no final desse 2º ano, eu mesmo saí andando por Caxias, procurando os pré-vestibular para estudar. Eu não sabia o que era a diferença entre pré-vestibular e vestibular. Não sabia. Aí fui procurando pré-vestibular, e aí estudei no PVNC da Felduc, no ano de 2005, fazia lá sábado e domingo, fazia um pré-vestibular também particular em Caxias durante a semana. E foi engraçado que quando eu cheguei lá no primeiro dia de aula, eu percebi o quanto eu tava viajando. Tipo assim, o papo do cara chegar lá e, se tu não sabe isso aqui, tu tá fudido. Eu falei, caralho, tô fudido, mano. Já era. E aí eu comecei a estudar igual um louco. Tipo assim, falei, pô, vou ficar nessa aqui, vou, e não parei nunca mais. No final desse ano, eu já tava, não sabia ainda, mas já tava virando professor de física. Daí pra lá, eu não larguei a sala de aula nunca mais. E pra gente entender a linha do tempo. Com 16, você começou a se entender ali no meio da... Teve um estímulo financeiro, né, cara? Comecei a ver grana pela primeira vez na vida. Eu lembro que trabalhava lá, ganhava meu dinheiro. Na época devia ser uns R$500 por mês. E a impressão que eu tinha é que era um dinheiro, tipo assim, não acaba, meu Deus. É meu. Dinheiro pra caramba. E esse dinheiro dando aula. Isso, dando aula particular. Aí... a mãe dos meus amigos pediram para eu dar aula particular para os irmãos mais novos deles. E aí eu ia lá e aí comecei já nessa parada e ganhar dinheiro. Boca, isso, no boca a boca. E aí já comecei a ter uma renda. Pô, eu lembro que com essa renda, eu cheguei uma vez para minha mãe e falei assim, mãe, ela pagava Quando eu entrei no pré-vestibular, eu descobri que eu precisava de óculos. Pra você perceber que a minha relação com a escola era escola. Não sabia que eu precisava de óculos, porque eu não fazia nada na escola. Aí eu descobri que eu precisava de óculos. Mãe, preciso de óculos. Ela, valeu, vamos comprar lá, vamos parcelar. No meio desse ano, eu falei, mãe, deixa que eu pago a parcela. Minha mãe caiu de chorar por causa dessa parada, porque eu tava pagando o meu óculos com o dinheiro que eu tava dando aula, e isso já mexeu comigo. Eu falei, pô, isso... porque eu tô dando aula, essa parada, pra mim eu tava só pagando meu óculos e tal e tudo mais, mas a minha mãe apareceu na minha frente chorando, que eu virei pra ela e disse que ela não precisava mais pagar a prestação do meu óculos, que eu ia pagar, e que esse dinheiro era do meu trabalho. E já começou a nascer uma sementinha assim, falei, pô, essa parada aí pode dar bom. E daí eu fui, e confesso que fiquei um tempo em sala de aula, e a minha relação com a aula era tipo, por que os caras me colocaram lá pra fazer? Porque eu sabia resolver as questões. O cara dava uma lista de exercícios na minha mão e eu ia lá e fazia tudo. E pra mim, durante alguns anos, foi esse o trabalho. Chegar lá, entrar numa turma de pré-vestibular e, galera, essas questões aqui se fazem assim. E ensinava a galera a resolver questão. Com o tempo, eu percebi que eu me dei de cara com o poder da educação, que foi uma parada que outra chave que virou. Eu percebi que tinha algo a mais ali. Eu virava pra galera e eu percebi que eu tinha o poder de falar as coisas para as pessoas não tão mais novas que eu, e eles me ouviam, eles abraçavam a minha ideia assim como eu abracei da minha tia. E no final das contas eu descobri que isso era educação. E aí foi uma nova paixão.
Aí me entendi com a educação. Aí foi o período em que você pulou fui lá, ensinei a resolver problemas para educar. Isso, a começar a educar. Isso você tinha quantos anos quando chegou nesse Olha, período? cara, vamos lá. Quando eu comecei a entrar em sala de aula foi no final de 2005. Quando eu comecei a entender que o negócio era educação, foi quando eu comecei a migrar só das turmas de pré-vestibular, pré-militar, para turmas de ensino médio regular. Que aí depois que eu tinha me formado e tal e tudo mais. Aí quando eu tive contato com a turma de ensino médio, já deve ter sido em 2010, 2011. Foi tipo assim, foi uma parada louca. Eles me perguntavam coisas que eu ficava assim. Aí coisas acontecendo do tipo... Já tive alunos que foram lá e viraram pra mim e falaram assim, cara, eu vou fazer física por causa de tu. Mais de um. Tem um amigo, Daniel, que amigo aí, ó. Ele é professor de física hoje. Quando eu falo... A última vez eu fui falar com ele, cara, quando os meus alunos me perguntam por que eu virei professor de física, eu falo que foi por causa de você. Eu falo assim, ó, foi por causa de um cara muito maneiro que me deu aula de física. Pô, isso aí não tem preço, tá ligado? Tipo assim, pô, e aí? Cara, mais do que qualquer dinheiro, prestação de óculos, eu me vi pra ele, eu era pra eles o que a minha mãe era pra mim, quando chorou com a parada da prestação do óculos, eu, caramba, que viagem. E aí eu comecei a mergulhar na educação. E gosto muito de ser um educador, acho que eu jamais vou deixar de dar aula, tenho essa paixão, e isso resolve muita coisa. Isso meio científico, vamos lá, minha relação com a música é científica, sou professor de física. Com a relação artística, eu também, paralelo a isso, eu também comecei a tocar, mais ou menos aí em 2005, 2004, eu comecei a tocar, assim, de maneira independente, de banda de garagem, mas comecei a ir para palcos, entendeu? Eu já tocava o violãozinho de revistinha em casa, já tinha uma relação religiosa com a música, porque sou ogã de um terreiro de candomblé, então desde criancinha já tocava lá o atabaque, mas era uma coisa religiosa. E aí comecei a desenvolver essa coisa com a música. E aí chegou um momento da minha vida que eu percebi que essas coisas estavam todas entrelaçadas. Ao meu lado professor de física, educador, meu lado artístico, músico, meu lado religioso, candomblé, no meio dessas coisas eu achei uma interseção que era a música. Entendeu? E hoje eu tô nessa. Agora, minha grande coisa é o Barracão, que é um lugar onde eu consigo aplicar essas coisas. É um lugar que tem basicamente o mesmo enredo de muitos projetos sociais, que é o quê? Eu acredito que a música vai ser a melhor ferramenta contra essa doideira toda que tá aí, entendeu? Contra essa loucura toda que tá aí, então a galera vai estudar música. Isso é o clichêzão que todo projeto social de música tem. E é verdade, é um clichêzão porque é uma verdade simples. Além disso, além de ser uma coisa geral, eu me vi assim, eu costumo dizer pra galera que eu não... Por que você escolheu a física? Eu não escolhi a física que me escolheu, entendeu? É a mesma coisa pra música, é a mesma coisa pra religião. O Barracão hoje em dia é o meu grande trabalho, onde eu falo, onde eu ensino, tenho um contato com a educação. Foi mais uma vez um contato diferente com a educação. Esses alunos do Barracão são diferentes dos alunos que eu tinha e tenho nas escolas particulares. É uma outra relação, mais uma vez uma nova relação com a educação, uma nova relação com a música, uma nova relação com a religiosidade. Acho que o Barracão tá aí desde 2000, assim, igual vocês. O Barracão começou em 2017. Pra eles. Pra mim, ele já tinha começado desde que eu era criancinha e que a minha avó já me acordava assim, ó, vamos pro Barracão. E quando eu vi, eu tava ali em um dado momento, acho que 2015, 14, eu vinha pra cá e encontrava a galera do Fala. Em 2013, eu deixei de morar em Caxias e fui morar no Rio, no Estácio. Porque eu comecei a tocar em uma banda chamada Tri, que mudou mais uma vez a minha relação com a música, porque a gente começou a tocar na rua. Na rua. Chegava, horário de pico, 4, 5 horas da tarde, parava na frente do metrô Carioca e começava a tocar. Domingo, passava o dia inteiro na praia tocando. Isso, mais uma vez, eu tive uma outra relação com a música. De estar ali, tocar em uma outra relação com o público, sair dos palcos para um lugar inesperado. Ou a galera que veio pro palco, não sei, entendeu? Era pelo fato de estar entre o pessoal, assim, foi um momento que você falou, vamos pra rua ou precisamos ir pra rua? Foi uma solução. O fato de tocar na rua foi uma solução, porque temos um som maneiro, mas como é que faz pra botar esse som pra rodar? Aí nas casas a galera fala, é difícil, tem que investir nisso. E no final das contas a música
por N motivos, nunca é uma prioridade para os lugares fechados. A rua foi um lugar que livrou a gente disso, entendeu? Então a gente estava lá tocando na rua, tinha renda, você ficava tocando na rua, o chapéu e o CD dava renda, conseguia fazer uma coisa milagrosa, que era vender CD na rua, numa época que o Roberto Carlos não conseguia vender CD na loja americana, tinha que vender o CD por R$ 9,90. A gente vendia um CD por Talvez 20 se ele na estivesse rua. fazendo boca a boca... Na verdade, a gente tava vendendo CD, tava vendendo toda uma atmosfera, Isso, todo a pessoa experimento. olhava lá aquilo e, caraca, vou comprar isso aqui. Bem provável que muitos que Nem compravam tinha CD não tinham um tocado, dispositivo sim. pra ouvir CD em Eu casa. fui pra você tá São ligado? Paulo, e conheci um cara num hostel, e aí eu comprei o CD dele, e aí hoje ele gravou música nos Estados Unidos e tal, que é sertanejo. E aí eu fiquei com o CD dele, esse dia até eu achei, o CD tá quebrado. Mas Saca. tá todo numa capinha, tem todo o contexto. Eu mandei mensagem pra ele assim, ó, guardei o seu CD, eu não ouvi. Eu guardei, escutei as músicas pelo YouTube, mas guardei. Entendeu? Mudou. O fato de ir pra música mudou um tanto essa relação, porque chegava um cara lá, ó, quero que vocês vão tocar na minha casa. No meu evento, no meu lugar. Ó, a gente não vai por menos disso aqui, porque isso aqui a gente consegue na rua. Então por que eu vou tocar no teu Sim, lugar fechado sim. se na rua eu consigo isso e outras coisas? Vocês Isso, conseguiram então, Exatamente. precificar, né? Isso, é que eu ia entendeu? falar. Deu a um- rua deu preço, né? a rua... É difícil, igual a gente Isso. trabalha com marketing, por exemplo. Uhum. A gente sabe o nosso valor, mas apresentar isso pra pessoa é difícil. Aí quando você tá na rua, igual você falou, essa é a dinâmica. A gente foi pra rua, entendeu como funciona, quanto a gente ganha e beleza, esse é o nosso valor. Há uma média de preço, é só uma dúvida, há uma média de preço cada vez que tocava, de valores arrecadados ou não? Dependia Tem de- variáveis como se é começo do mês, se é final do mês, entendeu? Se final do mês a gente praticamente nem ia, porque sabia que só contava muito desespero. Agora é começo do mês, Natal, dezembro, era uma coisa louca. Tinha o 13º do artista de rua. Os empreendedor da música Entendeu? urbana. Aí tinha assim, aí eu acho que, sei lá, já teve diversas ocasiões, já teve gente que chegou e colocou uma nota de 100, uma pessoa colocava uma nota de 100, entendeu? Mas vamos dizer assim, a média geral, eu acho que era essa, assim, passar uma tarde tocando na rua e sair dali com uns R$100 cada um, porque era um quinteto. Isso era uma média, assim, ó, não dá pra sair daqui com menos do que isso, entendeu? E era isso, inclusive, que acabou precificando a gente. Uma coisa bem curiosa da rua foi que a gente achou um mecanismo lá pra... Como é que você vai ter energia elétrica na rua? Era uma banda de rua, o formato do tri... O tri voltou agora, tá gravando e pá e tudo mais. E o formato do tri era bateria, 3 saxofones, eu era um deles, e um contrabaixo. O contrabaixo precisa de energia elétrica. E aí vai lá, pesquisa pra ali e pra cá. Pô, uma bateria de carro e um inversor de corrente, porque a bateria de carro fornece corrente direta, tinha um inversor para gerar corrente alternada. Tinha energia elétrica da rua. Isso não foi eu, apesar de ter essa relação, não foi eu que inventei, não foi eu que descobri, foi uma banda lá de conhecidos nossos, e isso deve ser bem velho, mas assim, que chegou perto da gente, sim. foi uma banda chamada Dominga Petrona, que a gente viu assim do nosso lado, mas o que vocês estão fazendo para ter energia elétrica na rua? O cara, aqui ó, bateria e inversor. E isso gerou não só o tri, mas houve um boom de artista de rua no Rio de Janeiro, 2013, 2014. Eram várias bandas. O tri, aí nasceu o Astrovenga, o Beachcombers, que já existia e passou aí pra rua com esse mecanismo. É engraçado que, pra molecada jovem, pro pessoal que tá vivendo o boom da tecnologia agora, eu ouvi você dizer isso e falar assim, isso é lógico. Eu vou ali na loja e compro uma caixinha que já vem com a bateria. Mas na época que tu fazia isso, tá ligado? A construção dele é com a relação com a música, né? Isso. A necessidade fazia acontecer. Assim. Pô, me deixou na época, rolou uma coisa comigo que era tipo assim, eu me vi, que foi, na verdade, uma solução disso foi o barracão, porque... Por exemplo, os amigos, as pessoas que eu tocavam queriam que eu deixasse de ser professor para virar músico. E as pessoas que eu trabalhava com outro trabalho de professor falavam assim, não, você tem que escolher, você é músico ou professor. Eu falei, cara, não quero deixar de ser nenhum dos dois, e aí? Não dá pra fazer os dois? A ponto do tipo, ó, tem um show sexta-noite, não posso. Por quê? Porque vou dar aula sábado de manhã. Pô, tu é músico ou professor? Eu falei, cara, se eu fosse tocar sábado de manhã, então tava bom. Poderia dizer não. Então, o que você tem a ver com a minha vida? Eu só não posso sexta.
Mas você sempre tratou isso de boa ou isso criou algum problema de você? O que eu quero ser? O que eu já sou? A minha grande coisa foi, eu não quero deixar de ser nenhum dos dois. Sim. Nem músico, nem professor. Eu não estava ali sendo professor, querendo que a minha carreira de músico bombasse para me livrar da sala de aula. Eu não estava ali tocando só porque eu gosto de aparecer, e mais o meu trabalho mesmo é a sala de aula. Eu gosto muito dos dois até hoje e ia ser um pesadelo para mim se eu tivesse que deixar de fazer algum desses dois. Entendeu? Era uma relação mais natural do que de imposição, de preciso trampar como professor ou preciso trampar como músico. Então só rolava. Preciso trampar. Sim. Preciso trampar. Não tem. Vou ver o que cabe na minha agenda. Preciso trampar. Pô, vamos lá. E você tem que achar um caminho, nem todo mundo acha esse caminho, de um trabalho que pelo menos seja um meio termo entre satisfação e renda, entendeu? Eu vejo inúmeras pessoas que ganham um salário grandão e, pô, tá de saco cheio do emprego e sai fora. Pô. Ou um monte de gente que nem ganha tanto assim ou ganha nada, mas tá fazendo aí uma parada que tá afim. Eu sempre busquei na vida estar ali, no meio termo. Então, tem que trabalhar, vamos lá. Eu achei esse lugar de fazer o que eu gosto e que isso me sustentasse. E eu sempre estive ali entre a música e a educação e acabei misturando os dois. E nesse caso você conseguiu os dois, né? Porque normalmente a pessoa fala assim, igual você falou, eu dou aula porque dá dinheiro e toco porque eu gosto. Normalmente a pessoa só consegue encontrar o caminho assim, né? Uhum. Aí tem certos momentos que não consegue, né? Você conseguiu os dois, né? Isso, mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu tive que pensar, tive que discutir, tive que ter muitas conversas com as pessoas que tocavam comigo, com as pessoas que davam aula comigo, tive que fazer eles entender que os dois pra mim eram uma coisa muito séria. Nenhum deles era uma atividade secundária, entendeu? A relação com a religião que coexiste nessas três coisas que você falou, ela começa desde criança e nesse período ela se esfria ou apenas está lá e depois volta? A minha religiosidade meio que é uma herança, entendeu? O terreiro ao qual eu pertenço é o terreiro da minha avó, mãe do meu pai, e que os pais, os avós dela, é uma coisa de descendência mesmo. Mas teve um período, logo assim que eu entrei na faculdade de física, comecei a cursar física, que eu fui lá e dei uma de físico maluco mesmo, ó. Nada disso existe, é tudo mentira, o negócio é física, é isso aqui, é preto no branco, essas paradas é tudo viagem. Inclusive eu fui falar pra minha avó, saí de lá de onde eu tava, avó, essa parada lá aí não existe, isso não rola, isso não é verdade, o barracão não é, essa parada não é comigo. A minha avó olhou pra minha cara e falou assim, ó, você vai dar o seu jeito de entrar aqui e dar seu jeito de se entender com essa parada. Ela relaxa que tu vai dar o seu jeito. E eu dei. Estou lá, o barracão, mais uma vez. Eu dei o meu jeito de me entender, de achar o meu lugar ali, entre a religiosidade, entre o científico, entre o artístico, que pra mim é a música. Legal que você teve pessoas na sua vida que foram decisivas, né? Sim. Condutoras até, né? Todo mundo tem, só que alguns não percebem a presença dessas pessoas, né, sim, cara? Sim. Entendeu? Às vezes percebem, mas às vezes a pessoa já morreu, já mora longe, já teve uma desavença, você ignora. Você ignora, mas todo mundo tem. Faz mais sentido. Todo mundo tem, entendeu? Às vezes a gente não tá ligado, tem que estar atento. Se você foi um cara atento. Mas o negócio é que eu tenho uma relação particular com o tempo, entendeu? Às vezes as pessoas querem, ainda mais hoje em dia, querem resposta do WhatsApp em 2 minutos, 10 minutos, eu fico lá, eu preciso do meu tempo para interagir, para pensar, para decidir minhas coisas, entendeu? Então, eu entendi o meu tempo, eu sabia, que eu tava ali, eu precisava de um período de ficar borbulhando essas coisas dentro de mim até, acho que é isso aqui. Acontecer. Acho que é isso aqui, entendeu? Tem um tempo, às vezes as pessoas não querem esperar o tempo das coisas. É como se você botar uma semente hoje e querer uma árvore amanhã. Ansiedade, difícil, né? Muitas das vezes as pessoas nem entendem o seu próprio tempo ainda. Não tem a maturidade de entender o tempo. O mundo como tá hoje, né? A velocidade das coisas acaba que as pessoas acham que tudo é assim. Sim. É complicado, né? Complicado. O Bruno é muito complexo, né? Porque ele consegue trançar essa três articulação, faz um filtro, vai pra música. Aí o cara me pega e joga assim, ó. A semente foi regada com lágrimas, né? Da própria mãe, a semente foi regada com lágrimas.
E ele começou a regar e agora ele rega essa semente com educação dentro do barracão. E ele fala de herança, né? Talvez o ato de regar o próximo, o que venha, o novo, venha um pouco dessa carga de religião, herança. Desenvolve um pouquinho isso pra gente entender melhor isso. A tua relação com essa herança. Então, chegou um momento que, vamos lá, aí o tri acabou. O tri parou, eu me peguei em desespero. Assim, desespero real. Eu percebi que eu não ia pra lista. Você se viu numa outra posição, tá ligado? né? Eu falei, que isso, cara, que parada doida. Entendeu? E aí fiquei, tem que fazer alguma coisa, vamos lá. E quando eu vi, de repente, foi um estalo assim, ó. Eu já tinha um lugar, eu já tinha um conceito que era a minha herança, eu já tinha um nome, o barracão. O barracão sempre foi barracão desde que eu era criança. Eu já tinha as pessoas. Quando eu vim aqui para 2014, 2015, vinha para cá para os eventos do Fala, quando eu não era oficialmente lá do Coletivo Fala, Feira do Troca, na época do Lote 15, eu lembro de um dia que eu vim, e aí o Wallace falou para mim assim, o maluco lá da Cidade Grande veio aqui ver, prestigiar nosso evento, aí eu fiquei assim, porra, que parada doida. E aí eu percebi duas coisas que me inculcaram assim, o Fala foi muito importante para esse meu movimento, de, eu tenho que voltar pro São Bento, tenho que voltar para lá, eu vou fazer as coisas com essas pessoas. O Fala foi decisivo nessa parada. Porque eu vim aqui ver o evento das pessoas e percebi duas coisas. Eles achavam que eu estava fazendo uma coisa de outro mundo, achavam que eu estava estudando música em Berkeley. E eu não tava, eu tava morando no Estácio, pagando um aluguel de 300 conto e você tocando tava no na seu rua. tempo. As pessoas estavam pensando que eu tava ganhando Grammy Latino e eu tava tocando na porta do metrô. Falei assim, eu não tô vivendo esse glamour aí que vocês estão pensando, eu tô batalhando. Deve ser porque não tinha metrô ali no Lote 15, entendeu? Pra gente ter essa relação. Então, de qualquer forma, você tava no glamour mesmo. Era Kombi. Tá ligado? E o trabalho era pesado, mano. Tinha que carregar a bateria, era uma ralação do caramba mesmo, era doideira. Essa foi uma coisa, tipo assim, vou voltar aqui e vou mostrar pra galera que a parada não é moleza, não é assim, entendeu? Não é por aí. Aí vai ter que ralar. E outra coisa foi que eu percebi que eu não era mais daqui. Falei assim, essa frase do Wallace ecoou semanas na minha cabeça. O cara veio de lá pra vir aqui ver a gente. Eu falei, que isso? E aí, em vez de ficar brigando, falar assim, eu sou daqui, sou aqui, não sei o que lá, eu simplesmente voltei. Falei, já que é isso que eu tô sentindo. É essa visão então, que estão tendo de mim? Então não, é essa visão que eu tô tendo de mim. Não foi, tipo assim, não foram pessoas, foi não fizeram performance, ainda. Instagram, o meu amigo Wallace, que é meu amigo desde a infância, eu não lembro da minha vida de não conhecer o Wallace. Parece que o Wallace, quando eu nasci, tava lá no parto lá. Eu não lembro de não conhecer ele, você tá ligado? Interessante nossa infância. Qualquer um que me conhece há mais tempo sabe que é Bruninho e o Wallace. Depois disso mudou e pá, mas eu era um grude que esse maluco, tá ligado? E essa frase pra mim, de que eu vim de lá pra vir ver o evento deles, caramba. Então tô incomodado com essas duas coisas. Que a galera acha que eu tô fazendo uma parada extraordinária. Então vou lá voltar e vou falar que eu tô fazendo uma parada simples e que todos eles podem fazer e estão fazendo hoje em dia com o barracão. E a outra parada você não é daqui. Tá bom. Posso não ser mais. O que eu vou fazer? Em vez de falar que eu sou, vou voltar. Acabou. Resolvido. Entendeu? E tá aí, tá rolando, tá indo. Não são mil maravilhas, não é fácil, é gente pra caramba, mas fácil é ficar passando timeline o dia inteiro, fácil é fazer nada. Isso é fácil. Fazer deixar a vida passar. Isso aí. Entendeu? Eu percebo que no barracão tem uma relação de empreender que vocês fazem. Tanto na educação quanto nos shows, que deveria todo músico ter essa perspectiva, né? O fato de ir lá para a porta do metrô já é isso, mas aqui há outra relação geográfica, cultural, até por ter influência de cultura afro, né? Então, e aí? O que muda nesse período de como que a gente vai fazer isso aqui agora? Cada vez mais o barracão tem buscado esses meios aí, da galera conseguir se profissionalizar e se sustentar minimamente com a música. E falar música
deve ter mais de 30 atividades envolvidas. Falar música não é só pegar o teu instrumento e tocar. Você pode trabalhar com música e ser hold, você pode trabalhar em música e ter um estúdio, você pode trabalhar com música e ser produtor. Existem inúmeras atividades que envolvem trabalhar com música, entendeu? Meu ideal é que no futuro não tão distante o Barracão seja um centro de formação de atividades musicais. Sim. De atividades musicais. De todas, e formação e profissionalização. Essa relação com o Tri, e o engraçado é que o Barracão, meio que eu coloquei as coisas que eu aprendi com esse tempo, falei, vamos aqui. O Barracão tem essa independência que eu vi com o Tri. Entendeu? O Barracão tem essa independência que eu vi com o Tri, de chegar e ir pra rua e ocupar qualquer espaço que quiser sem pedir nada pra ninguém. Entendeu? E conseguir fazer o som. Isso, e conseguir fazer o som. E é o mesmo esquema, é a bateria, o inversor, e liga lá e vai, todo mundo toca. A gente pode fazer isso aqui em qualquer lugar que a gente quiser, mas aqui, geograficamente falando, não é um lugar que tem essa necessidade de botar uma bateria de carro e inversor. Aqui é um lugar que tem um desenrolo de chegar... quero tocar aqui, pede uma tomadinha a alguém, não sei o que, valeu. E a gente faz isso aqui para isso, para mostrar o projeto, para atrair as pessoas, para mostrar o que se trata e tal. E a gente faz isso no Rio com outros intuitos, com a intenção de divulgar, de arrumar trabalhos. Quase sempre a gente está na Feira do Lavradio, nesse mesmo esquema. Falar nada com ninguém, chega lá, monta o circo, bateria, inversor e fica lá tocando. A parada acontece. E acontece. E nessa, a Lavradio já levou a gente para alguns lugares. Já conseguimos um movimento que além de conseguir a grana, que financiou a nossa obra, financiou um monte de coisas, aparecem outros trabalhos. Chega a pessoa X e, quero vocês lá no meu evento. E é o mesmo esquema, pra gente ir pro seu evento, a gente não faz sentido pra gente ir por menos disso, porque isso a gente consegue na rua. Entendeu? E é o mesmo esquema. Por exemplo, saiu uma matéria do Barracão no dia, no Globo. Extra e Globo, que é a mesma coisa, né? Que foi isso, na Feira do Lavradio, a gente estava lá tocando, o Pablo apareceu, viu a gente, fez um contato, fez o vídeo, mandou mensagem, disse que gostou muito e alguns dias depois ele, cara, tem um contato aqui do Extra para ir aí fazer uma matéria com vocês. E foi lá e fez. Então o Barracão tem esse movimento também de independência, de fazer. O lance do empreender é o tal do fazer o dinheiro, né? Fazer o dinheiro circular, entendeu? Tem essa via, essa onda da empreendedor. Você pode ter uma visão social do empreendedorismo que pode ir para um lado de... Porque tem gente que usa o empreendedorismo como uma desculpa para acabar com os direitos trabalhistas, entendeu? Sim. Sendo justo, certo ou não, é assim que o mundo tá. Entendeu? Uhum. Sendo legal ou não, eu particularmente acho os direitos trabalhistas muito importantes, mas o século do trabalho foi o século do passado, entendeu? Isso não é uma opção. Eu não gosto, ele não gosta, mas esse tempo de carteira assinada, se aposentar, isso está acabando. Gostaria que não tivesse, gostaria que fosse uma mudança para melhor e tal, mas não é o que está acontecendo, entendeu? Então, essa era está indo. E aí é isso, a gente tem que se virar, botar a cabeça para pensar. Não adianta se agarrar lá e ficar chorando. Eu também gostaria que tivessem projetos sociais acontecendo pra caramba, e editais e financiamento das coisas, e que carteira de trabalho, tudo, mas isso não está acontecendo. O que eu vou fazer? Uma manifestação para voltar a acontecer? Pode até ser. Mas e até isso acontecer de verdade? Eu não vou ficar parado esperando. Não tenho tempo para isso. Aí você acaba se descobrindo como fazer. E acaba nova possibilidade. Acaba abrindo possibilidades. Fazer mais coisas. O Barracão é muito atrativo, né? A gente vê eles tocando na rua, assim, e é encantador, é meio místico. Sim, é um ritual. O próprio começo da apresentação, assim, é meio ritual, assim. A gente começa cantando um canto lá, que foi uma coisa que saiu de uma oficina que a gente recebeu lá no Barracão. A Alba Lírio tem um trabalho de yoga vocal, tem o Instituto Vox Mundi, que é um instituto que tem em alguns lugares do mundo. Ela tem o dela aqui na Lapa, a filial dela aqui na Lapa, e a Alba Lírio veio até o Barracão e fez com a gente esse trabalho de yoga vocal. E a oficina dela foi uma parada tão doida com a gente que isso virou a abertura do nosso show. Entendeu? Então é uma parada... O canto, meio com função de mantra, quem já viu rola um abraço, assim, coletivo, é uma parada assim, começa com essa onda de ritual
E o curioso também da musicalidade do Barracão, que é um som autoral, porque rola um lance assim, tem um projeto social de música numa comunidade carente. Os outros pensam que eu vou pegar um bando de criancinha, botar pra bater lata e tocar Marcha Soldado Cabeça de Papel. Nada contra quem faz isso, mas aqui não é isso que acontece. As pessoas colocam a musicalidade delas pra fora, absorvem pra dentro, pra fora, e é incrível como pessoas de todas as idades gostam do som. É o velho, é o novo, é o de esquerda, é o de direita, é o do rock, é o do funk. A galera vê uma coisa acontecendo e quando você vai saber da história do Barracão, a galera fica mais encantada ainda. Então é uma coisa mágica mesmo, é uma parada incrível. Já ouvi falando que é um fenômeno natural, né? E ativador de ouvidos deve ser, né? Porque tanta sonoridade diferente, a gente tá tão acostumado com uma onda sonora repetida, uma batistaca todo instante, e vocês produzem sons diversos. O ativador de ouvidos é um método que eu desenvolvi junto com a galera do Barracão. A gente ficou praticamente o ano de 2018 inteiro fazendo experimentos sonoros, porque dentro do Barracão, entre outras coisas, recebemos outros visitantes, fizeram outras coisas, mas eu com eles, basicamente foi isso. Eu percebi que a galera não sabe muito bem o que é o som, no geral, assim, o que é, se perguntar o que é o som, entendeu? E aí rolou algumas explicações científicas, religiosas, uma série de conversas sobre o que é o elemento som e uma série de experimentos sensoriais em relação ao som. Se você ver algumas imagens do Barracão, tem uma imagem principal do Barracão que tá todo mundo deitado, e eu no meio tocando contrabaixo. Assim, aquilo ali era para todo mundo sentir o som, absorver a frequência e emitir um som. Então, hoje em dia, o ativador de ouvidos tá para sair do Barracão pela primeira vez. Ele vai acontecer no Colégio Pedro II, dia 4 de abril, no CONANE, que é o Congresso Nacional de Alternativas à Nova Educação. A primeira vez que o ativador de ouvidos se institucionalizou como um método oficial e vai acontecer fora dali. E eu tô me cagando pra fazer essa parada, tô lento, rapaz, tô tirando meu sono de nervosismo. Mas vai ver, no fim das contas, se não fosse esse nervosismo, isso não ia ser tão importante assim pra mim, entendeu? Então o ativador de ouvidos é um produto, uma coisa mesmo que se solidificou com o tempo, entendeu? Então, esse é o Bruno, né? E muito, muito complexo, cara. Quando ele chega aqui falando uma infinidade de coisas que ele costuma fazer e costuma misturar, e eu acho que é isso que a gente costuma fazer na Baixada Fluminense, né? Porque a gente tem muitas referências. A gente tá numa cidade, Duque de Caxias, a cidade dormitória, que a gente tem grau de parentesco com pessoas do Nordeste, do Sul, enfim, é um turbilhão de influências culturais, musicais. Essa interferência, não só pela cultura afro, mas você acha que tem pegada de maracatu? Vocês testam essas paradas diferentes, cara, nordestinas? Com certeza. Se você perguntar para qualquer um integrante do Barracão, essa é uma coisa que a gente se pergunta bastante, qual é o estilo de... Essa pergunta careta do caramba. Qual é o estilo de vocês? A galera não sabe responder, porque é uma parada doida. Já transcendeu, entendeu? O rótulo, né? Porque se for falar assim, o que que tem? Tem uma hora que tu vai olhar e vai falar assim, pô, é rock. Tem uma hora que tu vai falar e é funk. E tem a hora que é maracatu. E é macumba. E, entendeu? E tá tudo ali. E é o samba. E, na verdade, a gente não tá preocupado com essa parada. A gente não tá música. Entendeu? Você tá ligado? Tem gente que... O Hermeto Pascoal, já uma vez eu assisti um show dele na rua, que ele falou que só tem 2 tipos de música. Boa e ruim. Entendeu? Então, o Barracão tem essa parada. E vai ver, essa é uma grande... uma das grandes qualidades do Barracão. O estilo de música é o estilo do Barracão. É o Barracão, entendeu? Sim. Bruno, é complicado às vezes, né? A gente está vivendo num momento histórico onde que o preconceito sobre religião, ainda mais de matriz, tá na mídia, né? Então acaba quem não tinha ou quem não sabia do seu próprio preconceito começou a se estimular e tudo mais. Vocês têm algum problema quanto a isso hoje em dia?
defeitos e qualidades, né? Por um lado, chega uma galera e vê uma coisa bonita dessa e vê que tem a ver com religiões de matriz africana, e isso meio que abre um pouquinho, amolece um pouquinho o coração das pessoas, entendeu? Que, pô, não é isso, papapá. E por outro lado, sim, nós já fomos acusados de fazer macumba, entendeu? Já teve um lugar que a gente estava tocando, próximo daqui, não vou falar onde mas que a galera chegou lá e falou assim, ó, para agora. Mas por quê? Porque tá fazendo macumba. Tipo assim, e se tivesse? Sim. Não é nem o caso, pô, mas não é, que é não é nem o caso de não é, e se tivesse, qual seria o problema, entendeu? Então, dá essa esbarrada nisso, mas por outro lado também quebra essa barreira aí também, entendeu? E é assim que você vai vivendo, né? Vai dar de cara com o muro, derruba ele, alguns muros são mais rígidos, outros não. Tu acha que a geografia aumenta esse teor de preconceito ou não? Por exemplo, tocar no Rio, tocar na Baixada? Cara, esse acontecido foi aqui na Baixada. Mas eu nem sei se aqui na Baixada a barreira foi maior do que a abertura. Sim. Isso aconteceu uma vez. Sim. Uma vez. Na maioria dos casos, fomos muito bem recebidos, muito bem comunicados. Lá na rua, por exemplo, onde é o barracão, a gente busca ir contra essas coisas. Por exemplo, tem uma igreja evangélica na frente que a gente se dá muito bem com o pastor, a gente está se programando para fazer atividades musicais juntos. Do lado tem uma igreja católica, que o padre também é muito gente boa. A gente está para produzir aí encontros de intolerância, rodas de conversa sobre intolerância religiosa. Então a gente, sabendo disso, busca romper essas barreiras também, entendeu? Entendi. O preconceito pode chegar muitas das vezes, por exemplo, um adolescente que teve a sua criação dentro de uma igreja evangélica, por exemplo. Como é essa relação, o acesso? É com medo? Já teve gente que não foi, porque fiquei sabendo aí de outras pessoas, e aquela pessoa lá não foi? Pô, cara, ela não foi porque ficou com medo de que era um bagulho da macumba. Mas a pessoa ficava realmente com medo de que era, com medo de ser acusada de estar participando. Aí não chega tem como saber isso aí da pessoa, se ela tava com medo de ser capeta aparecer na frente dela, ou de Deus castigar ela depois, não sei. Por um lado, teve muita gente isso, teve gente que chegou lá com esse receio e que isso foi quebrado com o tempo. Tem pessoas dentro do barracão de evangélicas que se tiver um show do barracão amanhã, tem gente lá que vai evangélica e tá lá com muito orgulho. Tem uma pessoa do barracão, o Gabriel, que ele é da cultura racional. Entendeu? Sim, que lance do Tim Maia, né? Isso, Isso. Tem uma pessoa que é ateia, assim, fervorosa, que vira e fala assim, ó, nada disso. Antes de tu entrar nisso, me conta dessa como é que é o lance aí do Tim Maia? Você fala ou eu falo? Pode falar. Então, o Tim Maia entrou numa vibe, ele conheceu, teve uma experimentação, né, fora as drogas que ele sempre experimentou de todas, sobre uma filosofia, né? Aquele lance todo branco, depois passaram a perna nele. Sim, lançou 2 dias. E como é que é o nome? Como é que é o nome da parada? Pra mim são os melhores. Eu gosto da pegada. Acho que o geral gosta desse. São ótimos. E como é que é o nome da parada? Cultura racional. Cultura racional. Isso aí. E aí tem um cara lá no barracão que o Gabriel de cabeça o Gabriel é um... paz pra todo mundo. Isso, o Gabriel é uma pessoa brilhante, assim, uma pessoa muito querida entre nós, assim. É incrível mesmo. Interessante. Mas não sei se ele conhece a história do Tim Maia? Com certeza. Ele não tem medo de acontecer com ele mesmo. Não, acho que não. Acho que ele tá mais pegou a parte desenvolvida da parada. É um cara bem evoluído e tal. Não usa drogas. Aí é com ele. Então, um mix, né, de culturas religiosas, muitas das vezes, um mix de pessoas e pensamentos diferentes na Baixada Fluminense, e a gente se pergunta, isso é escondido? Isso é criminoso? Não tem uma pegada meio assim, né? Por ser da Baixada Fluminense, talvez uma aceitação, não sei se pode ser até um preconceito da minha parte,
Mas outras pessoas que estão escutando também podem pensar assim, na Baixada Fluminense. Uma das coisas que a gente luta contra se procurar aí na internet, você vai ver o perigo da história única. Que é isso, a gente quer acabar com essa única história, única versão de Baixada que tem. Só acontece coisa ruim, só gente que morre, que não sei o que não sei o que não sei o que, entendeu? Então a gente... essa é uma das nossas relações com o território e a gente vai contra isso. A gente tá ali, inclusive, para mostrar, ó, na Baixada não acontece só isso. E eu fico pensando que as pessoas... vamos dizer que eu vou lá e penso que na Baixada só tem morte, blá, blá, blá. É por quê? Porque quem nasce na Baixada é violento? Por que será? Por que será? Você tá entendendo? Por que será? Pô, isso não é à toa. Esse produto que se vende, isso é um produto encaixotado com um lacinho bonitinho que alguém vende e outras pessoas compram, né? Isso é um produto formatado. Aí tem um cara, né, o Bruninho, junto com um aglomerado de pessoas, que decide fazer um laboratório. Essa é a minha perspectiva sobre o assunto. É um laboratório de experimentos sociais, sensoriais, de música, sentidos, conexão de dimensões. Pode ser. É uma boa. A gente tá nessa eterna pergunta, não sei se a gente quer um dia responder ela, vai ver a graça é se perguntar isso, o que é o barracão? O que é? A gente vive se perguntando isso. Ele vai estar sempre se criando em cima dessa pergunta. A gente vive sempre nessa pergunta que o que com certeza sempre vai ser é uma coisa em movimento. Uma coisa em movimento. O que ele é hoje, daqui a um ano, se você perguntar de novo. Você tá entendendo? Pode não ser. Uma das coisas bem interessantes que a gente, assim, porque... Vamos lá, digamos que eu, por exemplo, quero fazer o barracão e aí isso. Com o tempo foi virando outra parada e eu fui achando isso maravilhoso. As pessoas vão chegando, vão se entendendo cada uma. Hoje em dia a gente já tem um grupo meio solidificado, meio concreto, entendeu? Quer fazer um show do barracão amanhã. Tem umas pessoas definidas ali. Mas a nossa intenção, a gente passou um período de 2018 com as portas totalmente abertas. Venham todo mundo, chame seus amigos e vem geral, porque era esse, eu tava entendendo que era esse realmente o momento de fazer aquilo, e o que eu tava buscando era isso, eu preciso em algum momento definir um grupo, entendeu? Mas hoje em dia nosso plano, nosso próximo passo é tentar iniciar os cursos regulares, aulas regulares mesmo, toda semana, terça-feira à noite tem a turma tal de música lá, saxofone, percussão, sei lá o que, tem lá isso. A pegada seria montar não subinferiorizando, mas subgrupos. Sim, por exemplo, o barracão como instituição é uma coisa grande, é uma instituição que trabalha educação, religiosidade, blá, blá, blá. Essa apresentação que as pessoas veem do barracão é um projeto do barracão, é o bandão, entendeu? Mas a gente já tá rabiscando, pensando, idealizando, a gente só não tem como financiar ainda. Mas outros projetos, por exemplo, a gente quer fazer o bloco, a gente quer fazer a banda de baile, que é chegar aqui, toca aí os hits, tudo aí da parada. Esse financiamento, será que vai... vocês pensam em abrir para pessoas ajudar em financiar, ou vocês acham que tem que ser uma coisa independente, senão a gente tem que arrumar a nossa forma de financiar? Olha, cara, a gente só não vai querer um dinheiro que sejam de vias de fins que a gente discorda, entendeu? Vai chegar o cara do tráfico e quero dar milhões pra você. Não, fica com o teu dinheiro aí que eu tô legal. Mas entendeu? Se ele vier de uma apresentação, porque esse bandão do barracão já movimenta uma renda, e parte dessa renda é usada assim para financiou a obra, ela continuando acontecendo, vai financiar as aulas, os próprios participantes e tal e tudo mais. Mas a gente sim também busca iniciativa privada, editais disso e daquilo, entendeu? A gente tá buscando aí... Alô, patrocinadores que não vendem droga. Patrocinadores que não fazem covardias aí pelo mundo. Tem gente muito covarde que não necessariamente vende droga. O fato de ter bastante quem vai contratar, tu acha que as pessoas têm medo? Tipo assim, muita gente pra se pagar. Sim, pode ser. De repente o cara quer um trio e chegou lá com 15 pessoas. Não é isso que eu tô querendo. Mas o negócio é porque o documento tá lá clarinho. É isso aqui, a apresentação é essa, tem esse tanto de pessoas, preciso desse transporte, preciso desse equipamento. E isso acontece, existe esse espaço no mercado, assim dizendo. Essa relação se dá, por exemplo, querem
um experimento do barracão, sei lá, em rua tal ou em tal evento, se dá com quem? Quem costuma dialogar sobre isso? Eu diretamente faço você? Um contato com as pessoas, vai dialogar. E a gente, por exemplo, na hora de uma contratação, a gente já conversou até em grupo, que são basicamente três coisas a se pensar na hora de aceitar ou não uma contratação. Uma é a causa social, uma causa social, tipo, a gente quer chamar vocês para tocar aqui, não tenho nada para te dar, mas, é num lugar difícil, igual São Bento, difícil de acontecer as coisas e não sei o que pra galera vir. Se a gente tiver dinheiro do nosso bolso, a gente paga e vai. A causa social é uma coisa que a gente coloca em questão. O cachê, a grana, é um que a gente coloca em questão também. E outra, o lugar. 4, né? É uma causa social, a grana envolvida, o lugar, imageticamente falando, assim, porque às vezes é um lugar que não vai pagar, mas ele tem uma estrutura que pode gerar, por exemplo, imagem, gerar um produto audiovisual, pode gerar um registro de áudio bom pra gente, que isso pode ser uma coisa. E também a quarta coisa também as pessoas que vão estar lá assistindo, de repente, que pode ter a ver com a causa social. A gente vai aceitar tocar num lugar onde não tem nada, as pessoas que estão ali assistindo, crianças e pai e tudo mais, isso é muito importante. E o outro lado também vai tocar num lugar onde vai ter um monte de produtor, gente grande que pode levar para ali e para lá. Então a gente sempre coloca esses 4 pontos na balança de aceitar ou não uma apresentação, entendeu? O barracão hoje em dia, por exemplo, eu passei anos da minha vida na época da cidade e tocava, era muito satisfeito com o som que eu fazia. A cidade é uma banda que eu tive com o Igor Freitas Lima, que é um que pode vir aí a qualquer momento. Vai vir. Chamava A Cidade de Duque de Caxias, era o nome da banda. Eu achei que a cidade que você tava falando era a cidade pra onde o Wallace achou que você tinha ido. Não, o nome da banda era A Cidade de Duque de Caxias, isso. Eu tive essa banda de 2006 até 2014. O posto de saúde aí do Pilar. Eu já ia perguntar isso agora. E qual era o ritmo? E qual era a pegada Era uma disso? banda de rock, Essa tinha muito experimental, isso, né? Mas era rock. Era uma banda de rock. Era o nosso rock, era música autoral, era nossa, era uma parada, uma expressão nossa também. Mas era rock, se tivesse que dizer assim, era rock. E a gente, cara... Nós passamos anos assim, vai tocar lá no lugar tal. A gente pegava, botava o nosso instrumento nas costas, entrava no ônibus, pagava passagem, ia lá, tocava, chegava lá, comprava tua cerveja, tua água e tal. Eu lembro de um episódio, em 7 anos de banda, eu acho que a banda teve um cachê que foi de R$55 para a banda. Para a banda. Uma vez. E o aprendizado que eu tive com aquilo, muito daquilo eu uso hoje em dia no barracão, incrível. A relação, por exemplo, quando começou a cidade, o Igor fez comigo o que eu fiz com as pessoas no barracão. O Igor pegou na minha mão e falou, toca assim, entendeu? Faz isso aqui. Na primeira música, na segunda eu já tava querendo fazer a minha, entendeu? Então isso foi uma coisa que eu usei. O Igor hoje em dia tá no barracão, entendeu? O Igor criou um monstrinho. Eu peguei a coisa que ele me botou e eu, durante esse tempo... É isso aí, cara. É isso aí. Tá ligado? A inteligência artificial. Ela pega aquilo ali, se adapta. Mergulhei nessa parada, entendeu? Hoje em dia, o barracão, as pessoas que vão tocar, eu falo, deixo bem claro pra eles, tocar de graça. Eu falo assim, vai tocar de graça. Isso quer dizer que a pessoa vai custear o nosso transporte e a nossa alimentação. Esse é o tocar de graça. Toca aqui de graça. Eu passei muito por isso, mano. Tu falou dos R$55 pra banda. Teve uma vez no evento, e no funk, por exemplo, acontece muito isso de... Eu posso ir no banheiro? Pode. Vai lá. A gente até aguarda. Ou vou contar pra tu. Então conte. A gente chegou num evento, na época, era funk e tal, mas o funk era avisado aquela parada assim, o MC subiu no palco, né? Então, pra quem tá assistindo, o MC cantando com o microfone na mão. E aí tinha o DJ, o motorista, os 2 segurança, o produtor que tinha que ir junto, porque era quem coordenava o show. Algumas vezes tinha uma pessoa que estava ali só para coordenar o andamento das músicas. Tal baile, o baile X, o baile Y, pode tal música ou pode música Y. Então tinha toda uma equipe. E aí acontecia muito de tem que esperar a bilheteria fechar.
Tem que esperar a bilheteria fechar, porque no funk, se deu ruim a bilheteria, a culpa é do cara que foi contratado. E que, porra, nada a ver isso. E aí teve uma dessa de tem que esperar fechar. Era um show com 4, 5 músicos e tem que esperar fechar e o nosso ficando pra trás, tem que esperar fechar. Cara, no final o cara veio com um saco de moeda. Tá ligado? Aí, saco de moeda mesmo, assim. E não era tipo moeda que tu fala assim, caralho, o cara pegou a parte de maior R$1, do não. caixa. Era tipo de assim, R$1, não. pegaram de R$1 de 50 e toma aí. Não, era o que tinha de moeda no caixa, o cara virou numa sacola e deu pra gente assim, mano, sem sacanagem nenhuma. 2 dançarinos, MC, o DJ, o produtor, o segurança e o motorista. A gente pegou o dinheiro e comeu pão com mortandela, tá ligado? Caralho, 5 horas da manhã esperando o caixa fechar, mané. O caixa fechou e aí a gente veio, parou na época no São José e tinha até ali no Pica-Pau, tinha uma padaria que a tia já era conhecida. Tia, porra, a gente precisa de 2 favores da senhora. O primeiro é contar as moedas e no segundo, a senhora vê que a senhora consegue fornecer pra gente aí. Beleza, pão pra todo mundo. O músico, se ele não tiver o foco em fazer aquilo, querer aquilo mesmo, ele testado a todo instante, né? Cara, música é um ser à parte, tá ligado? Música é um ser à parte. Você vê a grande maioria dos músicos se preocupa muito mais com o lado artístico da sua carreira e não se preocupa com o lado burocrático. Não querem, eles repelem, querem que apareça um Papai Noel e tome conta da sua carreira, que arrume os shows, que coloque ele em cima do palco e... Porque de repente estão acostumados em uma época que isso acontecia. Sim. Entendeu? O Jimi Hendrix devia ter gente pra carregar ele no colo e o caramba, ele podia ficar lá o dia inteiro loucão. Isso as coisas não são mais assim. Mas isso não tem a ver também com a relação de trabalho que você falou do século passado? Não é um reflexo? Isso, entendeu? A galera não pegou esse time ainda que, tipo, tem que ralar, mas né? Tem que ralar. E aí tem que saber a hora de dizer não, de dizer sim, entendeu? Por exemplo, no caso das moedas aí. Eu vou achar uma covardia isso acontecer se for num evento que não tem nada social, é um bunda-lelê do caramba, o cara fechou as portas, cobrou a entrada, vendeu cerveja e não sei o que, e no final quer ir lá zoar a gente, tá ligado? Agora, é um evento aqui no lugar onde não acontece nada... É essa coisa, se o barracão tiver do seu bolso pra ir lá, a gente vai lá e vai e volta, entendeu? Tem todo um entendimento, saca? Então, é isso que vai dizer na hora de aceitar ou não. Na música aí a galera chama de cilada, né? Tipo, vai se meter numa cilada ou não. O barracão já se meteu algumas ciladas aí. Que são imprevisíveis. É isso aí, entendeu? E acontece. Tem alguma observação? Porque eu quero... A pergunta que eu quero fechar aqui, na verdade, que é curiosidade. Eu fiquei, cara, desde o início eu tô pensando. Mas eu vou voltar lá no início. Então, se tu tiver alguma coisa pra... Eu tenho uma relação com o passado aqui dele aqui. Cresceu no São Bento. Cresci, fui criado, cresci aqui nessa região, assim, vamos chamar de Grande São Bento, Sim. que é Mas isso posso tudo dar aí. uma alfinetada? Pode. Então vamos lá. Historicamente, Grande São Bento, Fazenda São Bento. Tudão, geral. Então, geral. Histórico, antropológico, né? Sim. Sambaqui. Com certeza. Remete 5.000 anos. Sim. Você falou que com 16 anos começou a dar aula de física, mas em algum momento tinha essa consciência de onde que você estava? Porque hoje em dia, com o barracão... Só fui ter com o barracão. Só com o barracão em exercício. Em exercício. Só fui descobrir o São Bento depois que eu conheci os diretores do Museu Vivo do São Bento. São as pessoas apaixonadas pelo São Bento, tipo assim, ó, os diretores do museu. Eu descobri que o São Bento é um museu, que é um bairro de importância histórica altíssima. Agora eu vou fazer uma pergunta muito idiota, mano. Fala pra mim. Ele funciona? Tipo, o diretor tá lá... Tem uma sede, que é a antiga escola Nízia Vilela. O Nízia Vilela agora é aqui em frente a Felduque, mas antigamente ele era lá dentro, lá em frente ao perto da orfanato, praça. não é isso? E pouquinho em frente ao orfanato é a igreja. Em frente onde tinha os escoteiros, não é isso? Isso. Acho que tem ainda, os escoteiros ainda tem lá. Aí o Nízia Vilela, creio que tem, cara. Acho que tem sim, porque o muro, eu passei lá outro dia o murinho com tá desenho pintado. de escoteiro, tava lá sendo pintado. Tá vendo? Sabe o que eu perguntei? É uma pergunta idiota, porque
aconteceu comigo na infância, até hoje, você tá falando sobre os diretores, e isso pra mim vem como uma surpresa. O São Bento, pra mim, São Bento e a Quinta da Boa Vista, pra mim, tinha a mesma conexão. Sabe, o cara sai da Baixada e vai lá pra Quinta da Boa Vista lanchar, tá ligado? Meu pai saía daqui e a gente ia lá pra entrada do campo lá do Dinamite aí, lá pô. de sentar, tá ligado? O São Bento era aquele lugar que tinha só uma entrada. E você entrava e você ia descobrindo que existe um mundo além daquelas árvores, tá ligado? São Bento é um lugar maravilhoso. Eu queria saber o seguinte. Você falou lá que você achou na música a ligação entre a física e a religião. Eu queria saber o seguinte. Quando a gente fala física e religião, a gente já imagina uma guerra de dois lados, né? Eu acredito que você sofreu, você deve ter visto pessoas aqui na física falar, isso não existe, pessoas aqui na religião, isso aqui não existe. Então eu queria saber de você e como é que foi, porque você chegou pra sua avó e ela falou, ó, você vai se encontrar aí. Mas as pessoas que você encontrou no mundo... Minha avó é mística, minha avó é mística. As pessoas que você literalmente, né? Minha avó é doideira. E as pessoas que você encontrou no mundo não é mística igual a ela. Então, como é que foi aí dos dois lados? Foi dos dois lados, tanto na física quanto na religião. Vamos lá. A interseção que eu vi foi um tanto maior que física e religião. Foi entre as ciências no geral. Física foi onde eu me conectei principalmente com as ciências, com as artes. E música foi onde eu me conectei com as artes e com a religiosidade, religião em si, e o candomblecismo foi onde eu nasci, por assim dizer, certo? Eu penso que essas coisas têm interseções, tem lá, por exemplo, o som, a música em si é uma interseção dessas três coisas. A música, qualquer uma das religiões que você for pensar, até as não religiões, tipo budismo, lá que não é uma coisa de buscar o relicário lá fora, se conectar com outro plano. A onda do budismo é mais pra dentro, entendeu? Também usa a música para fazer essa conexão. Todas as religiões usam a música como portal de conexão com esse outro lado. Acredite você que esse outro lado existe ou não, blá, blá, blá. Segundo a onda da galera, a música é o portal. A música... Durante muito tempo, foi o mais próximo do divino que a galera já acessou. Você sente, você percebe, mas você não vê. Você tá entendendo? O som em si foi o mais próximo. O som é um deus em muitas culturas, entendeu? A galera Ganesha criou o universo a partir do som. Então a música, para a religiosidade, tem essa função principal de conexão. Entendeu? Fala aí uma religião que não usa a música para encontrar o que não está nesse plano. Tá entendendo? Como via artística também, a música, o som é a matéria-prima da música, mas não é só a música que tem o som como matéria-prima. Outras artes sonoras têm o som como matéria-prima, entendeu? Existem várias obras artísticas de expressão e tal que usam a música como matéria-prima. E o som também é um fenômeno da natureza. É uma coisa que pode ser medida, calculada e tal, tudo mais. Eu acredito que eu me entendi quando eu busquei ver onde estavam essas interseções e onde não. Onde eu estava falando só de ciência, só de religião ou só de música e onde eu estava falando dos mix, da mistura dos três, entendeu? Por exemplo, ciência, uma definição rasa de ciência é tudo aquilo que pode ser medido. Então, se eu virar para você e falar assim, eu vi um fantasma, foi uma experiência que eu tive. Isso não está no campo da ciência. Por quê? Porque um cientista, cético totalmente, vai te perguntar, mas qual era a velocidade? Qual era o brilho desse fantasma? Qual era o volume? Como é que é? Quantas pessoas viram? Se tirou uma foto? Ele vai querer medir as coisas. Como isso tem essa subjetividade, essa incapacidade de medição, sai do campo da ciência. Não quer dizer que o que não é ciência, que não é menos. A religiosidade é menor do que a ciência, ela só deixou de ser ciência. É outra visão de realidade, entendeu? É uma outra... Sai do campo de visão. É como se fosse outra dimensão. Uma outra interpretação da realidade. A realidade está aí, cagando pro que a gente diz, aliás.
A realidade não se importa. Cagando pro cientista, cagando pro religioso. Isso, a realidade tá aí cagando pra todo mundo. Não quer saber, sabe? A realidade tá aí. E aí o ser humano vai lá, interpreta de um jeito ou de outro. Ciência. Eu consigo enxergar desse lado e eu consigo enxergar desse lado. Ciência e religião. A realidade ela é fragmentada. A religião, a ciência, a arte são experimentos dessa fragmentação. Pode ser. Definições rasas assim, ciência, vamos dizer, tudo que é uma interpretação da realidade através de medições diretas. A religiosidade é também uma interpretação da realidade através de outros experimentos, não assim diretamente medidos. E a artística é uma forma de expressão de como você entende essa realidade e como você devolve ela para o mundo. Pode te dar várias definições muito mais complexas desses 3 termos. Lá vai outro podcast, sei lá. E essas coisas, ao longo da história, já brigaram, porque quem é que decide como é a realidade? A religião já dominou o mundo durante muito tempo, e depois isso saiu da mão da religião, foi para a ciência, porque ela foi ganhando poder, porque as pessoas foram... A gente confia a nossa vida na ciência. Hoje em dia, assim como confia na religião, a gente confia na nossa vida na ciência quando a gente entra num ônibus e foi um engenheiro mecânico que fez aquele ônibus e sabe que o ônibus não vai explodir da merda. Quando entra no avião, quando liga o microfone e tal e tudo mais, e bota esse bagulho pra gravar e pra ir pra internet, a gente confia a nossa vida na ciência constantemente. Foi esse tipo de coisa que foi dando poder à ciência, entendeu? Eu acredito que hoje em dia, tanto os cientistas quanto os religiosos chegaram às mesmas conclusões. Estão caminhando para o mesmo caminho, entendeu? Vai vir uma galera aí dos cientistas que vão chamar de vácuo quântico. Aí Santo Agostinho definiu Deus como aquele que move sem ser movido. Você tá ligado? Essas coisas aí estão ligadas, a luz ali tá ligada, mas precisa de ser alimentada pela rede elétrica. A rede elétrica, por sua vez, precisa ser alimentada pela usina. E a usina é alimentada pela queda d'água, que é alimentada pelo sol, que é alimentada... E uma hora, da onde vem toda essa energia, entendeu? Aí, os religiosos, o Agostinho, Santo Agostinho, falou, Deus é aquele que move sem ser movido. É a torneira que você abre que sai água, que não tem uma caixa d'água lá em cima, que tem que ser cheia pela SEDAI, blá, blá, blá. A galera foi lá e falou vácuo quântico. Estão chegando, tipo assim, vamos ver outro exemplo. Um maluco chamado Heisenberg foi lá e descobriu o princípio da incerteza. A galera tava na dúvida sobre o tal do elétron lá, se ele era onda ou era partícula. Galera, conclusão. Se o elétron é onda ou é partícula, na verdade isso depende de como você olha para ele. Se você usa um experimento tal, você vai detectar ele como partícula. Se você usa um experimento tal, você vai detectar ele como onda. Nietzsche falou que isso era niilismo, porque a gente nunca vai ter como saber como é a realidade. A gente vai ter, no máximo, uma interpretação humana da realidade. E essa interpretação é limitada de acordo com o lado que você tiver. É humana. É uma interpretação humana da realidade. Saca? Tá ligado? E aí... O mesmo ciclo da água, muitas das vezes, é o ciclo dessa discussão em busca de uma razão, né? E às vezes nem tem essa razão. Tanto a ciência quanto a religião, eu vejo hoje em dia, se distanciaram bastante do que fez elas nascerem. Você vê hoje religiosos de todas as religiões fazendo coisas totalmente contraditórias ao que elas realmente deveriam fazer. Tem um lobby, né? Tá tanto ligado? na ciência quanto na religião, cientistas que induz também, mercado, entendeu? Induz tudo. Eu tava lá, por exemplo, na faculdade, eu via o diretor o cara que era o diretor da parte teórica quase sair na porrada com o diretor da parte experimental por causa de recurso financeiro. Então, dentro da academia rola uma onda que a briga tu vai fazer esse negócio aí, mas isso aí vai dar dinheiro. Você vai ter que pesquisar o que dá dinheiro. Isso não tem muito a ver com ciência. É a mesma coisa quando você vê lá o pastor, o pai de santo, o padre fazendo pedofilia, sendo corrupto, falando merda. Sim. Isso distanciou as coisas do que elas realmente nasceram, você tá ligado? Eu acho que essas 3 coisas, mais uma vez, eu busco a interseção entre elas. Entendeu? Os extremos não são saudáveis. Interessante, cara. Interessante demais. Eu acho que é isso aí. O resto a gente vai deixar para um próximo, né? João daqui a pouco vai dormir na cadeira aí. Não por questão do assunto, mas questão do cansaço mesmo. O cara tá 3 dias virado aí. Tá tarde mesmo. Mas, cara,
É isso aí, então a gente vai fazer uma finalização aí, tá beleza? Muito obrigado. Tudo ok? Muito obrigado aí, todos vocês aí, pelo convite. Cara, Fiquei felicíssimo, queria ter vindo antes do carnaval, mas tava pegadão. Chamar de novo, tô aí. Falar assim, ó, pintou um tema, não necessariamente é o Bruninho que vai vir, mas Bruninho, você sabe de alguém pra falar desse tema aqui pra gente? Beleza. Tô aí. A conexão, né? Se em algum momento, vamos botar uma trilha sonora ali, eu boto um tecladinho ali, um computador, pai, sonoplastia na hora. ao vivo da parada. Acho que ele vai já utilizar a nossa salinha dali quando a gente abrir isso aqui. Ele vai ser o cara que vai estar ali. Isso aí. Mas, pô, show de bola, cara. Eu acho que eu falo por mim, falo pelo João, pelo Romo, por toda a equipe. Que, cara, que bate-papo. Que bate-papo. Acho que a gente ficaria muito tempo aí a mais. Mas, né, temos que descansar e recarregar as baterias. Cara, muito bom bate-papo mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Tu é um dos caras que a gente tem que chamar de herói por ser professor aqui, cara, na Baixada, onde você mais estiver. Um professor mais aqui. E espero que a gente tenha, a cada 2 pessoas aqui, um seja professor. Deixa eu fazer uma observação. Faça. Os caras são professor, mas na verdade eles são muito mais do que isso, né? O título não prende, mas os caras transcendem, tá ligado? Os caras fazem coisas que vai além, super-homens mesmo. É legal pra caraca isso. Cara, acho que eu vou chorar antes da tiazinha do São Bento chegar aqui. Mas, cara, é muito maneiro. É ver a nossa parada, a nossa ideia funcionando mesmo e, cara... Aplicada, né? Aplicada na real na real mesmo da parada. Mas a gente tem que finalizar. Então é isso aí. E é o seguinte, eu não pedi no início, eu vou pedir agora e depois eu grampeio lá. Estamos oficialmente no Spotify, Deezer e no YouTube, tá? Então no Spotify e no Deezer, a galera que gosta de consumir uma mídia mais rápida durante o afazer ali, varrendo a casa, no trabalho, indo pro trabalho, a galera pode curtir no Spotify e no Deezer. E a galera que quiser assistir um pouco dos nossos bastidores aqui, assistir pelo YouTube, né? No Deezer e no Spotify, corrigindo, vão ouvir, né? E no YouTube as pessoas vão conseguir nos assistir. Então busquem por Baixada Sem Filtro em qualquer uma dessas redes. Vamos tentar expandir mais essas redes aí. Bruninho, acredito que a gente já consegue te chamar de Bruninho. Esperamos você aqui mais vezes. Bate-papo foi, cara, top demais. Foi muito legal mesmo. E é isso aí, galera. João, alô pra finalizar. Depois Bruninho, um alô pra finalizar. Eu quero finalizar com a frase: semente regada com lágrima, agora é regada com educação. Caraca, que top demais, Bruninho. O recado final nas redes sociais, barracão.grupo. Barracão.grupo. No YouTube, no Instagram, no Facebook. São Bento, Rua João Fabiano de Castro, 31. Vamos lá, é isso. É isso aí, galera. Vamos acessar. Quem quiser, no YouTube vai estar na descrição todas as informações, inclusive da apresentação do dia 21 e também do começo das oficinas do dia 28. A gente vai deixar descrito endereço, tudo bonitinho, que é pra galera não perder, né? Então, pessoal, esse daí foi mais um podcast aqui no Baixada Sem Filtro. Eu espero você no nosso próximo podcast e até lá. Uou.